das famílias, de como os filhos eles são cuidados a maior parte pelos avós. Então, essa slide é sobre quem são os cuidadores, quem são os guardiões das crianças, né? 40% são cuidadas por um membro, enfim, por um dos pais. Em 55,39% dos casos são pelos avós e depois 3%, quase 3% por outros parentes e outros em final. Então vejam só, quase 56% das crianças, o cuidado delas recai sobre os avós. Em geral, aí tem uma série de problemas psicológicos, mas isso muda as características das famílias chinesas, mas libera uma enorme quantidade de pessoas, uma força de trabalho gigantesca e jovem para trabalhar na cidade. A impressão, não sei se o Tarson teve essa impressão, que você entra num metrô na China, que são os metrôs mais modernos que eu já andei na minha vida, e as estações são maravilhosas. Você entra no metrô, você tem a impressão de que você está num lugar onde só tem gente jovem e gente saindo de um estádio ou de um show de rock and roll, porque são todos jovens, ou são todos entre, digamos, 18 e no máximo 35, 40 anos. E aí você olha para aquilo e você pensa, nossa, que tem uma população economicamente ativa que é um exército. Você não vê crianças, vê muito poucos velhos. Então isso é interessante, mas essa é uma ilusão, obviamente, se você não conhece essa dinâmica demográfica para saber aonde estão as crianças, aonde estão os pais e por que essa população jovem está nas áreas onde estão as indústrias, onde estão as atividades econômicas, portanto, libera essa mão de obra para otimizar a produtividade do trabalho. E nesse caso aqui eu vou fazer uma divergência em relação ao que o Tarson diz. Eu acho, de fato, pelo que eu pude observar nessas 4 vezes que eu fui à China, os chineses trabalham muito mais do que os brasileiros. A intensidade, a disciplina com que eles trabalham é algo impressionante. Nas universidades, então, é uma coisa impressionante. Eu sou de origem germânica e bastante afinco à minha ética germânica. Eu dividi sala em Cardiff, no meu primeiro pós-doutorado, com 6 chineses. Olha, para ganhar deles é duro. Você tem que trabalhar muito porque os sujeitos são muito disciplinados. Enfim, apenas um comentário marginal. Então, esse processo, obviamente, ele tem essa mudança demográfica, é o que explica a redução da pobreza rural nesse país. A China conseguiu retirar da pobreza rural, em 20 anos, uma população equivalente a 350, 400 milhões de pessoas, através desse processo de imigração campo-cidade controlada e de liberação de áreas específicas para a abertura de indústrias, que é o sistema de cidades empresariais. Daria um trabalho muito interessante, eu não sei como nós aqui no Rio Grande do Sul ainda não fizemos essa pesquisa, Tarson, Robson. Tem várias pessoas, eu sou do Vale dos Sinos ali, tem várias pessoas do Vale dos Sinos, da indústria de calçados, inclusive muitos deles são meus amigos, alguns até parentes meus, que estão na China trabalhando como técnicos, treinando os trabalhadores do calçado chineses, e nós precisaríamos entender melhor como é que funcionam essas relações. Eu me lembro, quando eu ainda estudava o setor coreano calçadista aqui no Rio Grande do Sul, as primeiras coisas, que o calçado chinês entra, faz uma competição desleal, porque lá o pessoal trabalha em regime escravo. Essa era a desculpa que o pessoal da Bicalçados dava, portanto exigiam sobretaxações para importação do calçado. Na verdade não é isso. E a verdade é que a gente continua até hoje sem saber por que perdemos a competitividade com os chineses, porque não fomos estudá-los. Esse é o nosso problema. Então a indústria de calçados é o setor industrial que empregava, agora não emprega mais, a maior quantidade de trabalhadores no setor industrial brasileiro. Nós perdemos essa indústria para o Nordeste e para a China, e a gente não sabe por quê. Então isso é o que me causa uma certa, no mínimo um desconforto, para não dizer outra coisa, e que as coisas vão acontecendo e a gente não mobiliza conhecimento para estudar esses processos.
E isso também diz respeito à minha universidade, o trabalho onde eu trabalho, que a gente deveria entender melhor isso para que pudéssemos fazer políticas públicas melhor orientadas. Mas enfim, esse é só um exemplo. Eu quero chamar a atenção desse dado. Esse é um dado extremamente importante do porquê da redução da pobreza rural na China. Então, isso do ponto de vista da transição demográfica, esse processo sui generis específico. Quando o professor Sachs falou isso naquela época lá, quando eu fui assistir eu não me dei conta. Ele disse, olha, o Brasil precisaria dar uma olhada no que acontece na China. Depois sabe aquela coisa que o professor diz, você leva uns anos para a ficha cair, né? E foi o que aconteceu comigo. A gente até hoje continua achando que tem que destruir o semiárido nordestino, que é onde se concentra o bolsão da pobreza rural brasileira, destruir no sentido de retirar as populações de lá, porque afinal de contas fazem agora 7 anos que não chove lá, então nenhuma atividade econômica vai vicejar lá, então é melhor que as pessoas abandonem essas áreas. Então, existem outras maneiras de pensar a relação rural-urbano do que necessariamente deslocar totalmente as populações. Elas podem viver nos espaços rurais, é o que mostra a China, e muitas das áreas que eu visitei, elas são tão áridas, ou mais áridas que o nosso semiárido. Essa que é a questão. Uma coisa que você aprende quando você vai na China, você olha, as nossas condições naturais, né, elas não são tão ruins quanto as deles. Então, isso para mostrar que o velho determinismo geográfico continua influenciando a cabeça de muitos, e a gente poderia talvez aprender com o caso chinês. A segunda transição que eu queria mencionar um pouco, eu vou detalhar um pouco mais, inclusive utilizando aqui, vocês me desculpem, as slides estão em inglês, porque elas foram feitas pelo professor Ye Yingzhong. Eu gosto muito delas, porque eu não saberia fazer melhor as slides e explicar a transição da agricultura e do meio rural em 3 grandes fases. No período contemporâneo, claro, não no período mais aí, feudal. Ele separa em 3 grandes períodos. O período da economia planificada, de 53 a 78, onde, segundo ele, há um processo bastante importante de mudança das características da população rural, especialmente um processo de concentração da produção. Não esqueçamos que aqui houve também um processo de intervenção maoísta nesse período, mas também segundo Ye, um momento em que se lançam as bases para a transformação da agricultura chinesa. Um segundo momento, e esse é o momento mais importante, segundo o professor Ye, é o momento de 78 a 98. Ele tem um texto que eu posso deixar com vocês, se vocês se interessarem, que ele escreveu sobre esse período particularmente, que ele escreve, o título é Crossing the River by Feeling the Stones, cruzando o rio sentindo as pedras. Os chineses usam muito essas analogias, e esse é um período particularmente em que o sistema de responsabilização doméstica ele é implementado, onde os chineses passam a ter o direito, então está aqui, o direito a uma espécie de passaporte de migração, para o sujeito poder morar fora. Então ele tem que ter esse passaporte, tem que ter a autorização para ele poder fazer essa migração. Houve reformas em relação aos direitos de propriedade, as propriedades todas pertenciam aos estados. A partir desse momento, o Estado passa a conceder direito de propriedade da terra para os próprios agricultores, que podem, por exemplo, a partir desse momento, criar cooperativas e fundir áreas muito pequenas, porque a área média da propriedade de terra são de 200 mu, que é mais ou menos 0,4 hectares, não chega a meio hectare de terra. Então, áreas tão pequenas, elas têm limitações bastante severas do ponto de vista da mecanização. Até hoje são áreas muito pequenas. Mas se você vai no meio rural, por incrível que pareça, você vê muitos tratores. Então o que acontece? É que um sujeito tem um trator e ele vai lavrando a terra dos vizinhos. Então existe um processo de redução dos custos da modernização tecnológica através da utilização desses mecanismos de
trabalho e produção. Então essas mudanças, essas reformas que foram feitas durante o período do Deng Xiaoping, elas vão acelerar de forma muito grande a produtividade dos ativos produtivos, particularmente da terra e de outros, e vão permitir uma mobilidade muito maior da força de trabalho. O terceiro momento é o momento das grandes reformas, é o período de maior descentralização da produção agrícola e da abertura do país para as importações, né? Os primeiros processos aí iniciam nesse caso, e especificamente a partir de 85, os mercados de terras e o espaço rural passa a ser visto também como espaço para atividades não agrícolas, espaço de atividades industriais. Então, aquilo que se chama de industrialização da agricultura não é industrializar a agricultura tout court, mas é industrializar as outras atividades, especialmente criar serviços e possibilidades que as pessoas que moram no meio rural possam trabalhar em outras atividades sem necessariamente que seja agricultura. E isso é o que me levou que eu venho trabalhando o tema da pluriatividade, atividades não agrícolas há muito tempo. Eu tenho dito nos meus trabalhos, desde que eu fiz o meu mestrado, dizendo, olha, o fato de que as pessoas residem no meio rural e não trabalharem nas atividades precípuas da produção agricultura em si, não quer dizer que vá haver uma queda da oferta de alimentos e nem tampouco que a agricultura vá se tornar menos importante. O fato é apenas que você vai oportunizar que as pessoas possam ter uma vida digna lá no lugar onde elas nascem, lá no lugar onde elas têm a sua origem. Né? E nós temos na nossa cabeça aquele modelo Arthur Lewis, né, do setor atrasado versus setor moderno, em que necessariamente o setor atrasado tem que ser destruído pelo setor moderno, o que é um erro de concepção e uma tentativa de imitar o modelo norte-americano, no nosso caso, que não funciona, ou que funciona muito mal, porque as nossas cidades, as nossas metrópoles, não puderam receber essas pessoas do meio rural com a inserção delas em atividades de ocupação. Esse momento, então, vai criar o que o professor Ye chama de o regime a emergência do desenvolvimento baseado numa palavra que eles chamam de Sanon, que é, ao mesmo tempo, Sanon significa atividades da agricultura, do meio rural e a favor dos pequenos camponeses, dos pequenos agricultores. Esse livro aqui, que acabou de sair, do professor Ye e do professor Van der Broek, que é o meu colega holandês que trabalha lá, chama-se China Fashion Agriculture and Rural Society, acabou de sair agora, há 2, 3 meses atrás. Ele justamente é um conjunto de estudos e de pesquisas sociológicas e etnográficas sobre essas características do esquema de vida dos camponeses, as suas relações com a cidade e dessas relações com as outras atividades produtivas. Isso traz como resultado, esse processo de transição, uma diferenciação social no meio rural bastante grande, e que vão emergir pelo menos seis categorias sociais no meio rural. Seria, digamos, a nossa tipologia dos nossos agricultores. Uma agricultura comercial, um agricultor familiar empresarial, uma agricultura de contrato, e essa é uma outra característica muito grande, particularmente na produção de suínos. Tem uma pesquisadora norte-americana chamada Mindy Schneider, nada parente minha, eu trouxe uns textos dela. Ela é professora hoje do IISS, Institute for Social Studies, na Holanda, e ela fez uma tese e um trabalho interessantíssimo sobre a produção de suínos de porcos. E uma das coisas que mais tem sido revolucionada é essa, porque o porco era uma espécie de reserva monetária dos camponeses. Todo camponês tinha 1 ou 2 porcos na sua propriedade, mesmo que fosse uma área de terra de meio hectare. Por quê? Porque os porcos eles podem ser tratados numa área 3 ou 4 metros quadrados, eles consomem todos os restos, né, tanto da propriedade como da família,
e eles podem ser utilizados para ser transformados em proteína. E mais do que isso, os suínos podem ser vendidos no momento em que, ou as partes dos suínos podem ser vendidas como uma moeda de troca quando eles precisavam. O que é interessante que está acontecendo agora, como a produção de suínos está se convertendo numa atividade empresarial, e aí vem por que a China importa tanta soja para o Rio Grande do Sul, é para alimentar os suínos. A grande parte da soja gaúcha e do Cone Sul está indo para alimentar a produção de suínos. Ela mostra, a Ming Schneider mostra isso, e isso muda completamente a própria dinâmica de organização social produtiva dos próprios agricultores, que agora pode, por exemplo, a carne de porco, a banha de porco, enfim, todos os subprodutos, que era a única proteína animal que os chineses consumiam, e eles sabem fazer coisas maravilhosas com a carne de porco, vocês não têm ideia a quantidade de porco com massa, porco com legumes, é impressionante a quantidade de coisas que eles fazem. Por que porco e não aves? Aves eles usavam mais para ovos. Então o porco era o animal estratégico que cada camponês tinha na China. E com a industrialização e com a agricultura por contrato, isso está mudando muito. Então há hoje uma polêmica na China, por exemplo, na discussão sobre o desenvolvimento da agricultura, se há uma tendência dentro do Ministério da Agricultura que quer expandir, que quer fazer plantas de maior tamanho. Teve inclusive, acho que, não sei se vocês visitaram